O Tenente Andrade está no telefone conosco e o Sargento Forte ao vivo aqui no estúdio, para nós tentarmos ter uma noção do trabalho que ainda está em andamento, inicialmente por uma questão hierárquica, viu, Forte? Tenente Andrade, bom dia. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia quem está acompanhando a programação da Rádio Veramente. Se é que você pode dar um bom dia, né? Tendo em vista toda essa tragédia aí que atingiu e atinge ainda a nossa terra gaúcha e várias áreas do estado. Mas, enfim, um bom dia a todos. Que tenhamos um bom dia. O senhor está onde agora, Tenente Andrade? Eu estou aqui na sede da Companhia Especial de Bombeiros de Bento Gonçalves, onde eu atuo, e ao qual o 4º Pelotão de Bombeiros Militar de Veranópolis é subordinado, e ao qual o comandante é o Sargento Forte. A situação em Bento, como é que está hoje aí, Tenente? Em Bento seguem as operações de retirada de pessoas ilhadas. Já diminuiu bastante essa questão de pessoas ilhadas, mas quando chega a informação de pessoas, a gente segue com as aeronaves ou por terra fazendo essa retirada de pessoas para áreas seguras. Também foi iniciada as buscas a desaparecidos e segue os trabalhos ao longo. Queda no contato. Enquanto isso, vamos aqui com o Sargento Forte de Veranópolis, né? Os telefones celulares, eles, né, num momento como esse, eles apresentam muita instabilidade. Da mesma forma, Forte, bom dia, obrigado pela presença aqui no estúdio. Bom dia a todos. Então, viemos aqui para conversar um pouco sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros nessas ações aí. Da mesma forma que eu pedi pro Andrade como é que foi, como é que está a situação em Bento, hoje aqui em Veranópolis, que mapeamento vocês... Hoje, qual é a situação de momento aqui em Veranópolis? Então, numa situação de crise, né, que a gente foi assolado aí por essa tragédia, a gente tem que dissecar esse trabalho em fases. Então, tivemos a primeira fase, que foi da urgência e emergência, em que era resgatar todas as pessoas que estavam em riscos e as pessoas feridas. Então, a ideia inicial e o esforço demandado foi totalmente nesse sentido. Quando tivemos o primeiro chamado às 7 horas da manhã, no dia 1º, que foi de pessoas em situação de risco em Vista Alegre do Prata, porque nós atuamos em 13 municípios, como todos sabem, né? Quase 100 mil habitantes, então não é um trabalho tão fácil. Quando fomos acionados... Mas vocês canalizaram as atenções para Veranópolis, né? Para todos os atendimentos, para toda a nossa área de ação. Então, a gente recebeu um chamado em Vista Alegre do Prata, em que a família estava amarrada em uma árvore, uma senhora gestante, o marido e 2 crianças, amarrados em árvores porque eles estavam sendo levados pela correnteza. Qual é o trecho ali em Vista Alegre do Prata, ali no rio? 4... Não mas sei era... precisar. É próximo ao rio, próximo à ponte. A ponte depois foi levada. A ponte depois que foi levada. Isso. Então, tinha uma família lá e a gente foi acionado. Então, às vezes, a gente até sofre críticas, né? Mas a gente não divulga o nosso trabalho dessa forma, né? A gente só trabalha. Então, tivemos a condução dessa ocorrência. Felizmente, tiramos as pessoas lá com vida, estão a salvos. E, no mesmo momento, também fomos chamados em Nova Prata e Nova Bassano, com alagamentos. Então, chegando em Nova Prata, o pessoal dos Bombeiros Voluntários de Nova Prata e toda a comunidade lá já estava dando solução no caso. Em Nova Bassano, também retiraram com máquina retroescavadeira, então a gente voltou ao quartel de bombeiros para começar a trabalhar as nossas ocorrências aqui e começou a entrar as ocorrências. Quando a gente teve a informação da 470, em que tinha aproximadamente 100 pessoas... Isso foi mais ou menos que horas, Forte? Não me recordo. Porque assim, vocês foram 7 da manhã o primeiro chamado em Vista Alegre do Prata. Sim. Aí, claro, eu até tenho que fazer um raciocínio. Vocês estão atendendo 13 municípios da região. Claro, 13 municípios e estávamos em 12 bombeiros. Por quê? Porque
Porque tem 2 bombeiros que estão de férias e estavam viajando. Não teve como fazer o plano de chamada para eles. E outros bombeiros moram em Bento. Então, no momento que teve a queda de barreira, eles não puderam vir para cá. Ficaram ajudando trabalhando em Bento. Então, a gente tivemos a redução no nosso efetivo, né? Infelizmente. Mas de trabalho não, porque trabalhando aqui ou lá estavam trabalhando. Exato, né? Exato. Mas para nós, bombeiros aqui, a gente ficou com um efetivo reduzido. Porque a gente tinha só os disponíveis da cidade e os outros 2 que moram em Nova Prata. Até um, inclusive, estava de férias e retomou os trabalhos mesmo de férias. Então, quando a gente teve a informação da 470, não sei te precisar o horário, a gente teve a informação de 100 pessoas. Aí a gente concentrou todas as forças lá. Infelizmente, a gente tem que ter essa analogia de prioridades, né? Não tem como atender todo mundo. Se tivesse como atender todo mundo, ótimo, mas não. Nós temos prioridades. E lá a informação era de 100 pessoas. Então, a gente foi pela prioridade do número de pessoas e do risco que elas estavam, porque a 470, para quem não entendeu ainda, ela desmanchou completamente. Ela ficou intransitável. As vias que a gente realizou para passar, para chegar até essas vítimas, foi por um acesso muito complicado, de alto risco. Ainda chovia muito. Isso na quarta ainda? Na quarta-feira. Quarta-feira, dia 1º, feriado. Dia 1º, à tarde. Então, a gente... até um colega aposentado já se apresentou no quartel, me ajudou muito no comando dessas ações, desse resgate. E a gente fez um acesso com auxílio de cordas, porque para uma pessoa jovem é tranquilo transpor as barreiras, mesmo na dificuldade, no risco. As pessoas conseguem, com bastante força nas pernas, nos braços, consegue passar. Agora, para um idoso, já não é tão fácil. Para uma pessoa obesa, também não é tão fácil. Tiramos, inclusive, uma pessoa com deficiência visual de lá. Então, o tamanho da dificuldade da ocorrência. Na quarta-feira à tarde, quando resgataram... Mais de 200 pessoas, porque a primeira informação eram 100, mas foram mais de 200. Uhum. Então, as máquinas da prefeitura iniciaram o trabalho, abrindo algumas barreiras, e nas outras que era impossível a máquina entrar, a gente fez um acesso por corda, que a gente chama de linha de vida, para conseguir tirar todas essas pessoas. Nós temos o Tenente Andrade no telefone, eu não sei se o Tenente tem disponibilidade de tempo. Tenente, mais ou menos o relato aí em Bento Gonçalves, a gente estava fazendo o relato. Os pontos mais atingidos, depois eu volto aqui com o Forte, 470 e que outros lugares aí em Bento, Tenente? Aqui em Bento tivemos a 470 aqui, né? Que passa pela Ponte dos Arcos, essa área que foi bastante atingida, Faria Lemos, e várias outras localidades no interior, que eu não estou com essa lista aqui agora, mas foram vários locais no interior. Eu tenho aqui o resultado das nossas ações, um total de 900... Foi atualizada essa minha planilha aqui até as 20 horas de ontem. Então, tivemos um total de 989 pessoas salvas. Outra informação, temos informações que chegaram até nós. Temos 11 pessoas desaparecidas em Bento, uma em Veranópolis, uma em Cotiporã, que é a área de Veranópolis, Veranópolis, e uma em Boa Vista do Sul, pessoas desaparecidas, que é a área de Bento, essa Boa Vista do Sul. Algumas pessoas recusaram o resgate, 24 pessoas. Óbitos recuperados em Bento Gonçalves, 7, Boa Vista do Sul, 2. Essas são as principais informações da nossa ação até a data de hoje. Temos vários órgãos e entidades e voluntários nos apoiando. Ontem tivemos um total de 581 pessoas envolvidas nessa operação de atendimento aí à comunidade aqui de Veranópolis e as localidades do interior. Então tivemos Governo do Estado, Prefeitura Municipal, Defesa Civil do Estado, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil, Exército, PRF, FEPAM, onde contamos com um geólogo que
e que precisamos de pessoas com esse conhecimento para fazer após todos os salvamentos das pessoas e durante as buscas e retiradas de pessoas soterradas, fazer a avaliação dos locais para ver se há risco, alguns locais, e se há necessidade de retirada de mais pessoas, evacuação de pessoas de alguns locais aí. Secretaria de Saúde, voluntários, ontem tivemos 144 voluntários, que esses voluntários eles ficam orientados pelo nosso posto de comando, que é em Faria Lemos, que essa é a forma, né? Os voluntários eles têm que sempre buscar o corpo de bombeiros para poder se orientar e para não se perder, acabar não causando mais problemas ainda. 7 médicos, 6 enfermeiros, 90 voluntários na comunidade, lá auxiliando lá no direcionamento das pessoas que estão sendo alocadas ali no ginásio. Então, mais ou menos, também temos apoio do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros de Tocantins, Corpo de Bombeiros da Bahia e Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Várias aeronaves também, onde tínhamos 5 ou 6 aeronaves nos auxiliando na remoção das pessoas de locais de risco, também levando alimentos, medicação, água, alimento e água para os animais, cães, gatos, enfim. Então, segue o nosso trabalho, bastante trabalho, uma ocorrência complexa e com certeza vai se estender aí por vários dias, porque após retirar salvar todo mundo, segue o trabalho aí de busca a desaparecidos e a retirada dos soterrados. Aí, para essa questão de retirada dos soterrados, teremos que abrir acesso. Por exemplo, na 470, começa ali, quando começa no início ali da descida, ali na 470, direção à ponte, já tem, como diz o Centro Forte, né, tem vários pontos onde teve queda de barreira na estrada, muitos. Então, o acesso vai ser dificultoso para a retirada dessas pessoas soterradas. Mas seguimos aí com bastante auxílio e enquanto tiver uma pessoa desaparecida ou soterrada, o Corpo de Bombeiros vai estar em operação. Aí vem, eu não sei, o senhor tem compromisso, Tenente Andrade? Eu posso Podemos seguir aqui no bate-papo? Estou disponível agora. Tá, então vamos lá. Forte, aí o Andrade falou em pessoas desaparecidas. O que vocês foram inicialmente salvar pessoas que estavam na serra ou nas comunidades da zona rural aqui de Veranópolis e tal. Ouviram, olha, fulano desceu lá, eu estava comigo, desceu lá. Vocês ouviram isso? Retornaram para buscar os desaparecidos? Como é que foi a organização desse trabalho forte? Não, como é que funciona, Marco? Então, na primeira fase, a gente busca, a gente atua no resgate de urgência e emergência. Então, a gente vai tirar todas as pessoas do local de risco, tá? As pessoas que não estão machucadas, que conseguem se locomover nessa situação de difícil acesso. Então, a gente retira todas as pessoas para não ter mais vítimas. Depois, a gente atua nas vítimas e depois a gente vai para a fase das buscas, que daí a gente vai cruzar dados a respeito dos desaparecidos. Como é que funciona essa questão de desaparecidos? Registro na Polícia Civil. E aí lá vai dar o relato da onde a pessoa possivelmente estava transitando, que roupa estava vestindo, que carro a pessoa tem, o mais alto nível de informações para a Polícia Civil, para a gente repassar às pessoas que estão fazendo as buscas, tá? Que é extremamente, o pessoal que está fazendo as buscas é extremamente especializado. São bombeiros do Rio Grande do Sul, estão acompanhados de bombeiros dos outros estados, que com certeza têm muita experiência, como os bombeiros do Rio de Janeiro, os bombeiros da Bahia, que já têm muita experiência com essas questões de deslizamentos, de buscar corpos. Como é que funciona esse trabalho? É um trabalho de garimpo, não tem a localização exata. Vocês já estão fazendo isso aqui? Já estamos desde ontem de manhã cedo. Porque a primeira fase... Aonde, Forte? Na cabeceira da ponte. Pro lado de Veranópolis. Dos dois lados. Qual é o lado mais danificado, Veranópolis ou Bento? Os dois lados. Não tem um grau de diferença. Os dois lados estão bem danificados. Eu não vou querer entrar em detalhes contigo, porque sabe que tem um corpo
que estão reclamando, né? Que foi anunciado e estão reclamando que é o corpo da fotógrafa, né? Vocês ouviram falar alguma coisa? O que você pode falar a respeito disso? Se é que você pode falar alguma coisa, porque todo mundo pergunta, os bombeiros não acharam ela? Porque vocês são oficiais. Daqui a pouco vou eu lá, eu não sou oficial, eu não tenho o encargo do Estado, né? Marco, como é que funciona? As meninas estiveram, né? O teu pessoal da rádio estiveram presente em toda a operação e muitas vezes eu disse não para elas. Por quê? Porque no momento de crise, no momento da atuação ali na central de comando, as coisas são muito confusas e muitas informações. E não podemos trabalhar só com informações. Quando acontece de achar 3 óbitos, que era o caso, são 3 óbitos. Esses 3 óbitos virou uma informação. E uma informação ela não pode ser dada como uma verdade, é uma informação. Então, esses corpos foram para o ML de Bento Gonçalves. Lá no ML de Bento Gonçalves, eles tiveram que passar por um reconhecimento da família. Que era o corpo do padre Milani, do bispo Milani de Garibaldi e do casal, o Rodrigo e a Elisa, né? Então, esses 3 corpos foram conduzidos. A gente tinha essa informação inicial de que a Caroline era uma das vítimas femininas, tá? Quando foi conduzido os corpos, antes ainda de ser conduzidos, mudou a informação, mas só mudou a informação. Como era informação, era informação. Porque no momento vocês não vão conferir a identidade, vocês vão retirar o corpo. Não, então, por isso que se gerou uma informação, não uma confirmação. Depois que isso é de praxe, quem já vivenciou esse momento triste na vida, sabe que se em morte acidental, não sendo morte natural, a pessoa vai para o IML e ela tem que passar por um reconhecimento. Depois desse reconhecimento ou de um familiar, ou se não tiver um familiar, o fechamento do papiloscopista através de digitais, ou se não tem um reconhecimento pelo estado do corpo, um reconhecimento através de DNA, aí se há a confirmação oficial do corpo, oficial da identificação da vítima. Então, tem que passar por esse reconhecimento. E o que aconteceu foi essa divulgação de informações sem estar de fato, com o nome oficial. Infelizmente, né, as nossas redes sociais, elas nos ajudam muito, mas às vezes atrapalham. Assim como nos atrapalharam muito algumas postagens criticando o trabalho de bombeiros. Por que vamos falar bem o que eu ouvi, que os bombeiros demoraram para ir até a cabeceira da ponte. Acho que não foram, então, porque não demoraram para chegar na cabeceira da ponte. Demoramos. Por quê? Como é que funciona? Todo o contexto. Eu estava com 12 bombeiros, tá? Para trabalhar em todas as ocorrências. Quando a gente teve a informação da cabeceira da ponte, a gente tinha que chegar lá. Chegar na cabeceira da ponte não era impossível, porque a gente ouviu relatos, né? E aí é que eu falo a respeito dessa comunicação na internet. Houve relatos que outras pessoas chegaram lá. E por que não trouxeram os feridos? E por que não tiraram os corpos? Porque não é assim que se faz. Nós somos profissionais, nós temos responsabilidade jurídica e temos responsabilidade com as pessoas que a gente vai resgatar. Então, se a gente vai para a ocorrência, a gente tem que voltar da ocorrência. Primeiro ponto. Não podemos nos tornar outras vítimas. Como aconteceu a respeito do salvamento do animal, que eu também quero falar sobre esse assunto. Então, quando a gente vai para a ocorrência, a gente tem que voltar da ocorrência. Não podemos nos tornar outra vítima. Quando a gente vai para a ocorrência e a gente vai voltar da ocorrência, a gente tem que voltar com as vítimas. Não podemos deixar ninguém para trás. Então, se a gente vai para lá, a gente tem que ter um planejamento. Eu estou cuidando de 12 bombeiros que têm família, eles não são pessoas que não têm família, eles têm mãe, têm pai, têm esposa. Então, eu tenho que cuidar da vida deles para eles irem para lá, tem que ter um planejamento. Então, eles têm que ir com segurança, imobilizar as pessoas,
a gente tem que ter uma logística para aquelas pessoas saírem de lá, porque tinha pessoas com fratura, tinha pessoas idosas, não era subir rapel, subir mato molhado com pessoas ao léu, tanto que as pessoas aleatórias que foram lá não voltaram com as vítimas. Tá? Então, a gente teve que fazer um planejamento para isso, a gente teve que ter uma logística para isso, todas as pessoas que saíram de lá, depois da nossa chegada, saíram de aeronave, então saíram em segurança. E as pessoas, a respeito agora, então, o trabalho é assim, Marco Aurélio, nós trabalhamos com responsabilidade e responsabilidade jurídica. A gente não pode ir lá e simplesmente ir embora. Se a gente não conseguisse a aeronave, a nossa equipe ia estar lá até agora, junto com aquelas pessoas, e não ia deixar ninguém para trás. O último a sair da ocorrência seria um bombeiro. Então, é assim que a gente trabalha. A gente demorou porque o solo estava muito instável, a gente ainda tinha diversos deslizamentos, tanto que na noite seguinte, na noite de quinta ou sexta-feira, ainda teve alguns deslizamentos na serra. Então, a gente tem que ter uma preocupação de ir e voltar. E isso tem que ser feito com segurança. A gente não pode voltar com uma pessoa pelo mato e a pessoa morrer no meio do caminho, porque daí, no momento que a gente chegou na ocorrência, a responsabilidade é total nossa. Uhum. E qual é a história do animal que você referiu? Então, houve uma comoção a respeito dos animais que estão lá naquela região de Navegantes e na região do pé da serra, ali próximo da ponte, onde tem residências. O que acontece? Vocês que acompanham o nosso trabalho, vocês sabem que uma vez por semana, 2 vezes por semana, a gente atende salvamento de animal. A gente ama os animais. Assim como eu acredito que toda a população, difícil encontrar alguém que não gosta de animal. Então, a gente também ama os animais, a gente também tem esse sentimento, mas a gente tem que agir com prioridades. Então, a nossa prioridade no momento eram retirar as pessoas que estavam com vida em local de risco, depois retirar as pessoas feridas, depois a gente vai fazer a busca das pessoas que estão mortas, que a gente tem relato, que a gente tem informação, a gente vai buscar os desaparecidos, e essas são as prioridades para devolver o seu ente querido à sua família, e depois a gente vai ver a questão dos animais, sim. O que aconteceu? Houve uma comoção social a respeito de um cachorro, de uma cachorra, não sei, de uma cadela, de um animal que estava lá naquela região, próximo da ponte, e 3 super-heróis desceram para fazer o resgate desse animal. Não conseguiram voltar. Se tornaram mais 3 vítimas. Se machucaram? Não, mas eles não conseguiam voltar. Apareceu eles na ponte, onde estava centralizado o resgate, os 3 super-heróis com a cadela. Ocuparam 3 lugares na aeronave. E um dos corpos teve que ficar para trás, porque quando a gente fez a retirada do pessoal todo lá de baixo, foi num momento de chuva intensa, com crise, com neblina. Os pilotos do helicóptero, os caras não são desse mundo, eles pousaram em cima da ponte, com neblina, para retirar todo mundo de lá. E aí, essas 3 pessoas, com esse ato irresponsável, se tornaram mais 3 vítimas, colocaram mais emprego de trabalho para retirar eles de lá e colocando mais pessoas em risco para tirar eles de lá. Então, foi isso que aconteceu. Bom, vocês seguem forte na busca agora pelos desaparecidos, pessoas que estão soterradas. Se falava em 10, não sei. Quantos registros tem o delegado? Respondeu, não tem. Você tem informações extraoficiais de quantos? Então, como é que trabalha agora o alinhamento das forças de segurança? Todas as pessoas que tiverem alguém desaparecido, que sentirem a falta de alguém desaparecido, que tiverem essas informações também de possível localidade que essa pessoa poderia estar, tem que ir até a Polícia Civil, fazer um registro, passar passo a passo da onde essa pessoa, o último horário que conversou com essa pessoa, onde é que essa pessoa estaria, onde é que essa pessoa pode estar em deslocamento, para dar o máximo de informações possíveis para a gente alocar essa pessoa na lista de desaparecidos e ver se ela está sobre a nossa região. Se ela estiver na nossa região,
Isso vai ser passado para uma central em Bento, tem uma central de buscas em Bento, e esses nomes com essas características são passados para eles, e eles vão fazer todo o trabalho de resgate desses corpos, desses desaparecidos, que é um trabalho de garimpo, não é fácil. A gente está Onde ainda é que em está a local de risco. limpeza da Serra das Antas aí? Mais ou menos aonde que estão? O quê? O pessoal está concentrado, estão limpando, né? Estão passando a patrola, estão limpando. Não tem maquinário. Maquinário está aqui no Belvedere, que o DENIT começou o trabalho. Mas lá embaixo não chega a máquina. Não chega ainda a Não, máquina. só por aeronave, não tem como chegar lá. O que está acontecendo é agora que o tempo secou, as pessoas talvez estão indo pelo meio da mata, né? Mas assim, não tem acesso livre para chegar na cabeceira da ponte. E a equipe de vocês está onde lá? Está nas duas frentes de trabalho. Nas cabeceiras? Nas cabeceiras. Nas duas frentes de trabalho. Né? Vocês descem como até lá? Helicóptero? De helicóptero? Sim. Então, Helicóptero. vocês estão na busca agora desaparecidos. Busca de desaparecidos, a gente já tem uma lista, e através dessa lista e de possíveis deslocamento dessas pessoas, a gente está fazendo as buscas. Bom, o trabalho segue ainda Vai durar até acabar até tirar sem o último. prazo. Assim, o que pode acontecer? Tem o trabalho também da Polícia Civil inserido nesse contexto, que a gente vai cruzar informações e daqui a pouco alguém está reclamando um desaparecido que vai aparecer lá na região de Porto Alegre, porque ele estava viajando e a família está reclamando dessa pessoa aqui e a pessoa já passou a serra, né? Então, tem esse cruzamento de informações, essas investigações aí partem da Polícia Civil e nós vamos fazer o nosso trabalho, que é o trabalho de busca. Forte, obrigado pela entrevista, esclarecimento bem legal. A gente vai conversando aí, bem legal, a forma como a gente tratou disso. Obrigado, Tenente Andrade, também. Obrigado, Forte. A gente vai conversando. Qualquer novidade, estamos à disposição. Muito obrigado. O Corpo de Bombeiros está retomando agora os nossos trabalhos aí e formatando a nossa escala de serviço, voltando o mais possível dentro da normalidade. Estamos à disposição. Tivemos salvamentos aí de alta complexidade e que, infelizmente, algumas pessoas quiseram se aproveitar desse momento de glória aí, querendo desmerecer o trabalho do Corpo de Bombeiros. A nossa instituição tem mais de 150 anos salvando vidas e não vai ser diferente agora nessa época de crise. Muito obrigado. Conversamos com o Sargento Forte, que é o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Veranópolis. Notícias da hora, depois nós retornaremos com o Temática 20 Graus.